Por que, meu defunto? Os heróis estão brigando, é todo mundo brigando, todo mundo entrando em conflito, meu defunto. Por que isso tá acontecendo? Não, tá brincadeira mesmo, tá fogo, porque tá brigando. O Batman com o Superman brigaram aí o mês passado. Agora esse mês vai ter briga aí do Homem de Ferro com o Capitão América. Só tá faltando agora brigar Peppa Pig contra o Bob Esponja. Oh my God! A nossa Liga Teológica hoje vai falar sobre esse conflito entre heróis. Será que isso acontece só na ficção? Será que isso acontece na realidade, na igreja? É isso que nós vamos discutir hoje na nossa Liga Teológica. Quer rodar a vinhetinha hoje? Hoje eu rodo. Roda a vinheta! Fala galera, mais um vídeo da nossa Liga Teológica. Hoje nós vamos falar sobre o conflito entre os heróis. Isso porque agora no dia 28 de abril vai estar estreando nos cinemas Capitão América Guerra Civil, onde teremos o confronto entre Capitão América e Homem de Ferro. A grande questão é uma tendência que vem acontecendo nos quadrinhos e já passando para o cinema, essa questão da briga entre os heróis? Com toda certeza. Isso começou com a questão da Guerra Civil, da Marvel, onde surgem os dois grupos, o do Capitão América e o do Homem de Ferro, e eles começam a entrar em conflito por questões ideológicas. Nos quadrinhos acontece um negócio lá, muita gente morre, e aí os heróis terminam sendo responsabilizados. E aí surge o grupo daqueles que querem que os heróis sejam controlados pelo governo, onde eles sejam agentes, recebam salário e tudo, e outros que não, que defendem o contrário, que os heróis têm que agir por conta própria. Então, o que nós vamos hoje discutir aqui é essa tendência em que há briga entre os heróis, se ela está se repetindo na nossa realidade, na política e até na igreja. But he's my friend. So was I. A grande questão é que hoje no nosso país a gente vive aquela fase, em que a gente parece que vive uma guerra civil. Uma guerra civil de quê? De ideais, cada um defendendo o seu lado. Polariza-se de um lado uma opinião, polariza-se de outro lado outra opinião. Cada um que idealiza o seu herói ou aquele que você defende. Isso até acontece muito nas igrejas, nas nossas igrejas. A gente tem diferenças de opiniões e muitas vezes por conta da gente não saber resolver da melhor forma esse tipo de discussão, aceitar que o outro tem uma opinião diferente, e aí a gente termina muitas vezes perdendo o foco. O grande problema é quando aquilo que você pensa lhe leva a um extremo. Nos quadrinhos, o que é que acontece? O Homem-Aranha quase morre. E quem quase mata ele era o cara que era amigo dele, dos Vingadores. E aconteceu uma situação interessante esses dias aqui no Brasil, onde uma médica negou atendimento a uma paciente porque a paciente estava com a camisa que não era o partido que a médica defendia. Nossa, cara, e aí ela chegou ao extremo de negar atendimento médico para aquela paciente. Então, negar o atendimento, a saúde da pessoa por causa de uma ideologia diferente. O problema é os extremos sempre precisam ser evitados. É verdade. A grande questão, meu defunto, é que talvez o melhor para todos nós fosse que a gente se juntasse para poder solucionar os problemas, né? Eu sei que isso parece ser uma utopia, um sonho muito distante. Mas talvez se a gente pudesse respeitar a opinião do próximo, isso fosse algo melhor para a gente poder conseguir solucionar os problemas. What do? We fight. Porque hoje as pessoas se preocupam mais em defender partidos do que defender as outras pessoas. É verdade, né? E quando a gente faz isso, a gente não faz o que Jesus Cristo fez, que foi colocar o ser humano como centro do seu ministério, defendendo o ser humano acima de tudo, né? Então, quando acontece esse desvio, vamos dizer, de foco, quando a gente passa a defender não as pessoas, mas os partidos, a gente perde a solução para o problema que a gente tanto tem aqui no nosso Brasil hoje, né? Verdade. Hoje, nas nossas igrejas, está acontecendo algo muito parecido desse cenário que a gente conversou e discutiu até agora. Porque o que acontece é que muitas vezes, por a gente ter opiniões diferentes, a gente termina demonizando a opinião do outro. Fulano tá errado, isso que ele fala não vem de Deus. E muitas vezes é apenas a diferença de opinião e a gente termina não se unindo, demoniza o outro, fala que o outro tá errado, que não é de Deus a opinião dele, por causa da opinião divergente, né? E aí há o conflito entre irmãos, talvez até gere um filme, né? Quem sabe aí, né? A guerra civil na igreja, né? Dos crentes, né? Não. A igreja deveria se juntar para expandir o reino de Deus. Porque essas picuinhas, essas brigas, dificultam as pessoas terem mais acesso
ao rei. Nós precisamos ter um cuidado muito grande, que é pra gente não terminar julgando o caráter de uma pessoa pelo tipo de pensamento que ela defende, né? Eu mesmo, por exemplo, não costumo discutir teologia com quem não é meu amigo. Por eu ter algumas ideias um pouco diferentes, às vezes as pessoas terminam julgando o caráter do outro, né? Coisa que não acontece no nosso meio. Porque nós da Liga, tanto eu como o Paulinho, como o Farley, nós temos muitas divergências de doutrina, de Às teologia. vezes a gente pensa um pouco diferente, mas nas próprias correntes, em algumas opiniões. Isso. Mas isso não evita que a gente geralmente converse Muito e pelo chegue contrário. a um acordo. Ou então, até quando a gente não concorda, a gente sabe respeitar a Isso opinião do nunca, outro, né? nunca fez com que a gente deixasse de ser amigo. Estes são os super amigos. Pois é, isso reflete até um pouco do que a gente quis quando a gente colocou o nome Liga Teológica, né? Que é a liga, o pessoal que se junta para falar de teologia, mas a gente é diferente, mas a gente pode ser unido também nesse sentido, né? Eu acho que o grande segredo, assim, de tudo isso, para a gente poder tentar, né, chegar um pouco perto da paz em meio a essa guerra civil, né, é praticar aquilo que está na Bíblia, aquilo que diz lá no texto de Gálatas 5, nos versículos 14 e 15, que vai dizer o seguinte: toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ou seja, o que vai acontecer é que muitas vezes a gente pode até destruir aquilo que a gente construiu juntos, destruir uma amizade, destruir um ambiente, porque a gente não concorda. Mas o mandamento bíblico fala que a gente tem que amar o próximo, respeitar o próximo, o pensamento do próximo, e aí com certeza a gente vai chegar ao denominador comum, pelo menos numa situação de paz. Se o Capitão América e o Homem de Ferro fossem crentes, eles não iam brigar, né? É, Eles iam com tentar resolver certeza. no diálogo. Então o que é que acontece? A gente tem que enxergar o próximo também como sendo imagem e semelhança de Deus. É verdade. Se a gente faz isso, se a gente tem essa visão do próximo, com um bom diálogo, isso vai ser a solução para qualquer guerra civil, tanto na igreja como também na política do nosso Brasil. Pois é, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós quisemos trazer essa mensagem aí no momento em que a gente vive uma situação complicada política no nosso país, no momento em que o cinema, a cultura pop está nos trazendo esses conflitos, para que a gente possa refletir sobre essas coisas e melhorar um pouco mais as nossas atitudes. Não é isso? É isso aí, assine o nosso canal, curta o nosso vídeo, e já que eu rodei a vinheta hoje, você quer dar um beijo, me liga? Um beijo, me liga, com certeza eu quero dar hoje. Beijo, me liga! Falou!